Olá, turma. Continuando a nossa discussão sobre os fundamentos da psicanálise. Ao longo da nossa disciplina, nós conhecemos um pouco sobre a obra de Freud e sua trajetória. Nós vimos o início da psicanálise com os estudos sobre a histeria. Nós vimos sobre os sonhos e sua relação com o inconsciente, a estruturação da primeira tópica, os estudos acerca do narcisismo, quando o eu pode ser tomado enquanto objeto de amor. Nós também vimos as fases do desenvolvimento da libido e a segunda tópica, como também os mecanismos de defesa do ego. Na aula de hoje, nós iremos modificar um pouco a nossa caminhada. Não iremos falar sobre Freud, mas iremos falar sobre um outro autor muito importante para a psicanálise. E principalmente para a psicanálise com crianças, que é o Winnicott. Neste sentido, a nossa aula de hoje vai ser dividida na biografia de Winnicott, as principais influências que o pensamento de Winnicott recebeu, sua relação com Melanie Klein, o conceito de mãe suficientemente boa, a maternagem suficientemente boa, a família e como se dá o processo de maturação do indivíduo. Donald Woods Winnicott nasceu em 1896 em Plymouth. Durante a adolescência, ele quebra a clavícula e decide estudar medicina. Como ele quebrou a clavícula, ele acreditava que iria precisar de médicos durante a vida toda. Se ele vai precisar de médicos durante a vida toda, nada melhor do que se converter em um médico. Então ele decide que ele vai ser um médico. Em 1919, Winnicott percebe que ele é incapaz de lembrar dos próprios sonhos. Datando dessa época, o seu primeiro contato com a psicanálise, neste sentido, a obra Interpretação dos Sonhos de Freud. Durante a Primeira Guerra Mundial, Winnicott é convocado para atuar junto às enfermarias. Enquanto estudante de medicina, ele participa da guerra junto às enfermarias. Com o fim da guerra, ele sai de Cambridge e passa a atuar no Hospital de São Bartolomeu, onde se vai iniciar realmente o seu trabalho com crianças, que é um dos trabalhos de maior destaque de Winnicott. A clínica com crianças, a clínica infantil. Como trabalhar com crianças, quais são os meios de se trabalhar com crianças. Em 1927, o Winnicott vai iniciar propriamente os seus estudos em psicanálise. A partir do seu contato com crianças, o foco de Winnicott passa a ser a relação mãe-bebê. Winnicott, ele é britânico. Ele faz parte da Sociedade Britânica de Psicanálise, ou inglesa de psicanálise. Neste sentido, o que acontecia na Sociedade Britânica de Psicanálise vai, em maior ou menor medida, influenciar em sua obra.
Durante os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a Sociedade Britânica de Psicanálise vai sofrer alguns abalos, dentre eles a chegada de Anna Freud. A Sociedade Britânica de Psicanálise tinha como um de seus principais expoentes Melanie Klein, que diferentemente de Freud, que trabalhava, no caso Freud, Sigmund Freud, que trabalhava a questão da criança a partir do discurso do adulto, a partir do discurso da histérica, Melanie Klein tinha um trabalho já estruturado com crianças e percebia algumas angústias que seriam anteriores à angústia de castração ou até mesmo o que ela vai conceituar como o complexo de Édipo precoce. Ou seja, Melanie Klein tinha uma influência, tinha um prestígio dentro da Sociedade Britânica de Psicanálise. Era uma figura de destaque. Com a chegada de Anna Freud, somente até, ou não somente, mas principalmente o peso do nome de Anna Freud também passa a ganhar destaque na sociedade britânica, reafirmando os postulados freudianos. E, em alguns momentos, os postulados de Anna Freud eram e são diametralmente opostos aos postulados de Melanie Klein. Neste sentido, desculpem, neste sentido, a Sociedade Britânica de Psicanálise ela começa a sofrer uma cisão. Por um lado, nós temos os partidários de Melanie Klein. Por outro lado, nós temos os partidários de Anna Freud. Ou seja, nós temos uma sociedade com grupos bem apartados. A situação da Sociedade Britânica de Psicanálise vai ter dois agravantes. Primeiro, por conta da guerra, a sociedade acaba sendo separada geograficamente. Os ingleses saem das cidades e vão para o campo, se refugiar no campo, e quem é de fora continua na cidade. Nesse sentido, nós temos dois grupos também isolados geograficamente. E pense nos anos de 1930 a 1940, em uma guerra principalmente, o processo de comunicação não era tão viável como é hoje. A sociedade britânica era dividida em partidários de Anna Freud e partidários de Melanie Klein, mas também nós tínhamos o terceiro grupo, que era o grupo do meio, que não era nem tão partidário de Anna Freud e nem de Melanie Klein. O Winnicott fazia parte deste grupo. Mas, mesmo fazendo parte deste grupo, o pensamento de Winnicott ele sofre grande influência da relação que ele teve com Melanie Klein. Melanie Klein foi supervisora de Winnicott. O Winnicott quase atendia o filho de Melanie Klein, mas o Winnicott decide que não, porque a Melanie Klein queria supervisionar o caso do próprio filho, mas isso não vem ao caso. O Winnicott morre em 1971, sendo cremado em Londres.
Acerca das influências do pensamento de Winnicott, nós temos que discutir, nós temos que pensar que a teoria de Winnicott vai ser sustentada em três bases: a teoria de Darwin, a teoria de Freud, o pai da psicanálise, mas também a teoria kleiniana. Posição depressiva, alguns aspectos do complexo de Édipo, concerne. Nós vamos lá. Por meio de Darwin e sua teoria da seleção natural, compreendemos a importância do meio, a importância do ambiente, enquanto um processo facilitador e propiciador do desenvolvimento. Perceba, o ambiente ele pode servir como um facilitador. Um facilitador do desenvolvimento, um facilitador do trabalho analítico. O ambiente, ele se mostra favorável ao trabalho analítico? Sim ou não? E abrindo um pequeno parêntese, essa importância do ambiente na psicanálise com crianças, o Winnicott leva a um outro patamar. Como algumas vezes o condicionante de se aceitar ou não se aceitar a criança em análise. Aceitar ou não aceitar se trabalhar com criança. Como assim? Existe um jargão que é: a criança é o sintoma da família. O que este jargão quer dizer? Quer dizer que, em alguns momentos, a criança ela não tem problema nenhum. Quem tem problema? A família. Mas, para que a família não tenha que lidar com seus problemas, ela atribui os problemas a quem? À criança. Todos os problemas da minha família estão nessa criança. E a minha família se mantém unida por conta dos problemas, por conta dessa criança. Só que quando se trabalha com crianças, você impreterivelmente vai trabalhar com a família também. Neste sentido, o que acontece algumas vezes? Quando a criança começa a apresentar alguma melhora da queixa, alguma melhora do porquê ter sido levada para lá, a família começa a boicotar o tratamento. A criança começa a faltar por N razões, uma festinha, o amiguinho, a amiguinha ficou doente, marcaram alguma coisa para o momento da sessão. São coisas pequenas, ou grandes também. Porque a criança melhorar vai deflagrar a família ter que lidar com esse problema. A criança, ela não pode mais ser encarada com esse problema. Mas para a família, muitas vezes, é mais fácil ela ser a culpada, a criança ser a culpada. Então,
é melhor que a criança esteja adoecida e a família, entre aspas, bem, do que a criança estar bem. Ou seja, o Winnicott, em alguns casos, ele fala da importância de se considerar este aspecto do ambiente. Porque a criança em análise, ela modifica o ambiente. Ela é modificada e na medida em que ela é modificada, ela modifica o ambiente. Será que o ambiente que ela volta, o ambiente familiar, esse ambiente, ele vai ser receptivo às mudanças que se passou na criança? E será que, se sim, ok, não, será que se a criança mudar, se a criança se perceber de alguma outra forma, ela pode sofrer mais mudando do que estando na relação que ela está? Ou seja, o ambiente ele precisa ser considerado. O ambiente não apenas entendido enquanto o seu aspecto físico, a dimensão física, mas e muito mais a partir das relações que se estabelecem dentro desse ambiente. E aí nós temos a importância do ambiente dentro da obra do Winnicott. Um outro ponto importante é que, embora o Winnicott admire a figura e os postulados de Freud, o Winnicott ele vai alocar um peso maior na figura da mãe, uma relevância maior na figura da mãe. A mãe, enquanto uma proporcionadora de saúde, a importância dessa mãe no desenvolvimento da criança. E não é uma mãe qualquer. É uma mãe que precisa ser suficientemente boa, que é o que nós vamos trabalhar um pouquinho mais na frente. A terceira influência da obra de Winnicott vai ser sua relação com Melanie Klein. E aí, Winnicott vinculou-se com a obra de Melanie Klein depois de ter contato com a tradução da psicanálise infantil em 1932. Achou esse trabalho muito atrativo e solicitou que Klein fosse sua supervisora nos casos com crianças, porque Melanie Klein trabalhou com crianças e tinha alguns entendimentos sobre angústias muito mais primitivas. Essa relação permitiu que Winnicott compreendesse melhor alguns aspectos acerca dos primeiros anos da criança, em especial a forma como a criança vai se relacionar com a mãe. E assim, nesses seus trabalhos, Winnicott preferiu utilizar as teorias kleinianas para descobrir certas ansiedades pré-edípicas, muito mais primitivas que o temor à castração anunciados por Freud. Mas, também voltando um pouco, pensando na relação de Winnicott com Freud, a escola inglesa também é chamada sobre a escola das relações de objeto. Ou seja, um dos pontos principais da escola inglesa vai ser
a parte da teoria das funções que vai se relacionar ao objeto. O que é o objeto? Como eu crio esse objeto e de que maneira eu vou me relacionar com esse objeto. Este objeto vai responder à minha falta. Assim, dos elementos principais, nós vamos ter a importância do mundo interno, como se estrutura o mundo interno da criança, o poder da fantasia, que Freud já vai trazer a fantasia, porque nós não nos relacionamos com a realidade em si, a realidade concreta. Nós nos relacionamos a partir da fantasia. A relação real que a criança vai ter para com a sua mãe e o papel do jogo, da brincadeira, do lúdico, como uma forma de adentrar ao mundo infantil. O que isto quer dizer? O papel do jogo, do lúdico, como forma de adentrar? Na clínica com crianças, algumas vezes, muitas vezes, a criança ela não vai ter o aspecto da associação livre falada. Fale o que você quiser. A criança pode, algumas vezes, não querer falar. Mas a criança pode querer brincar, querer jogar, querer atuar a partir do jogo. Neste sentido, na clínica infantil, o papel do jogo ele é muito importante. Em alguns casos, o jogo infantil, a brincadeira da criança, ela substitui a associação livre do adulto. Ou seja, e aí dois aspectos muito importantes. Primeiro aspecto importante é: se você for trabalhar com crianças, esteja preparado para se sujar. Esteja preparado para brincar. Esteja preparado para jogar. Porque a criança, ela se expressa por meio da brincadeira. Ela se expressa por meio do lúdico. Não é um brincar por brincar. Não é um brincar por brincar. Mas o que esse brincar, ele revela. O lúdico, a brincadeira, o jogo, ele tem uma conotação da criatividade, da potência criativa, do viver criativo, da fantasia, da transformação. Nesse sentido, o Winnicott vai trazer que o jogo ele é muito importante para o trabalho com crianças. Você trabalha a partir do jogo. Esse jogo, essa ludicidade, vai ser um aspecto de saúde. Nesse sentido, o primeiro trabalho do analista vai ser tentar resgatar essa potencialidade lúdica, tentar resgatar esse lúdico da criança. Se a criança não tem o lúdico preservado, o primeiro aspecto que o analista vai fazer é tentar preservar esse lúdico
E, após preservar esse lúdico, continua trabalhando por meio do lúdico, a partir do lúdico. E esse vai ser um aspecto bem importante na clínica psicanalítica. E a Melanie Klein traz isso, que o lúdico, que o jogo, ele pode substituir na criança a associação livre do adulto. Agora, nós iremos discutir um outro conceito de Winnicott, que vai ser o conceito de mãe suficientemente boa. Percebam que o Winnicott não fala de mãe perfeita, porque a perfeição está para as máquinas. Ninguém se cria na perfeição. Então, o Winnicott vai trazer o conceito de mãe suficientemente boa, que é uma mãe boa, mas uma mãe suficientemente. Que vai ser uma mãe que vai sustentar os processos de ilusão, processo de ilusão da criança, que vai ser criado pela criança, mas também os processos de desilusão. Uma mãe que provê a sua presença, mas também a sua ausência. Tolera o amor cruel da criança, mas também se opõe a ela. Sustenta a satisfação, mas também a não satisfação completa. O que o Winnicott quer dizer quando ele traz isso? É uma mãe que provê a sua presença, mas também a sua ausência. É uma mãe que está lá quando o bebê precisa, que o bebê cria essa mãe, mas também é uma mãe que oferece falhas, que está ausente. Quando ela consegue promover essa falha, o bebê vai ter que lidar com essa falha, ele vai ter que criar alguma coisa para lidar com essa falha. Mas, lógico, são falhas. A mãe, entendida enquanto ambiente, vai promover falhas que o bebê consiga suportar. E na medida em que o bebê, à medida em que a criança, ela vai crescendo, as falhas promovidas pela mãe, elas vão sendo cada vez maiores. Por quê? Porque o bebê e a criança, nas suas relações, ela vai conseguindo suportar essas falhas. Não é uma falha de negligência. Tolera o amor cruel da criança, mas também se opõe a ele. Tolera o amor cruel no sentido de que a criança ela tem uma vivência de uma agressividade. A criança ela tem uma agressividade. A mãe ela tolera a agressividade da criança. Ela não vai atuar na agressividade da criança. Quando a mãe não responde, a criança, o bebê, pode passar a ter um caráter persecutório do sentimento de culpa. Eu estou fazendo alguma coisa muito ruim para esse objeto que ele é ótimo, que ele é perfeito. Eu fiz alguma coisa ruim. E esse sentimento de culpa, na esteira desse sentimento de culpa, nós temos a capacidade de reparar, tentar reparar o mal que se fez.
Se a mãe atua, se a mãe responde à agressão da mesma forma, ou melhor, nem da mesma forma, porque na diferença de poder a mãe pode efetivamente destruir a criança, o bebê, a reparação se perde. E aí vai ser uma mãe que vai sustentar a satisfação, mas não a satisfação completa. Porque lembre-se que em psicanálise nós nos estruturamos a partir da falta. Se você promover a satisfação completa equivale à morte psíquica do sujeito. Nesse sentido, quando nós vamos pensar na mãe suficientemente boa, quando nós vamos pensar nesse processo de maternagem, de maternidade, nós temos que discutir que a maternidade ele é um período de fantasias. A mãe, o pai vai fantasiar sobre essa criança, vai identificar alguma coisa sobre essa criança. A maternidade, a maternagem não é só um fenômeno biológico, é um fenômeno psíquico também. Ela vai identificar, ela vai ter esse processo de identificação com algo que poderá vir a ser um bebê. O bebê, antes de nascer, ele já nasceu. Ele já é enunciado. Ele já é falado. Ele já é pensado. E quando não pode ser um desejo anônimo. E quando eu falo sobre esse tipo de desejo, eu estou me referindo a um desejo inconsciente. Por que eu estou dizendo desejo inconsciente? Porque qualquer desejo é desejo. O bebê ele vai ocupar qualquer lugar. Ou seja, eu posso desejar tanto coisas boas, identificar o bebê com coisas boas, como também eu posso identificar com coisas ruins. Mas o aspecto relevante é que não é um desejo anônimo, não é uma enunciação anônima. E aí, a importância da família para o Winnicott vai ser que, no interior da família, a criança pode avançar passo a passo do relacionamento entre três pessoas para relacionamentos cada vez mais complexos. Porque no relacionamento entre três pessoas já existe o aspecto da negociação. No relacionamento entre duas pessoas, no relacionamento mãe-bebê, nós temos um relacionamento dual, no qual a mãe é o sujeito e o bebê é o objeto. O objeto que irá corresponder aos anseios dessa mãe. Com a chegada do terceiro termo, com a chegada do pai, essa relação acaba sendo modificada. A mãe quer alguma coisa para além do bebê e o bebê ele não sabe o que ele não tem. O que ele não tem para satisfazer essa mãe, para ser objeto dessa mãe. E a partir daí, ele vai ter que tentar descobrir o que é isso, o que lhe falta. E a falta, como já discutimos, ela é estruturante para o pensamento psicanalítico. E assim, o Winnicott vai trazer é o triângulo simples, o triângulo edípico, o triângulo familiar, que apresenta as dificuldades
e também toda a riqueza da experiência humana. Se nós falamos sobre a mãe suficientemente boa, nós agora iremos continuar trabalhando sobre a maternagem suficientemente boa. E a partir daí, nós iremos discutir alguns dos conceitos de Winnicott. O primeiro conceito é o conceito de holding. Abraço, acalento. Holding é a forma como o bebê é sustentado pela mãe, tanto objetiva quanto simbolicamente. O bebê ele é sustentado pela mãe, ele é sustentado pelo desejo dessa mãe. O bebê ele é sustentado por esse ambiente. A mãe, na teoria de Winnicott, também é considerada o ambiente. Esse ambiente promotor de desenvolvimento. E assim, como nós vimos, nós temos o processo. A mãe, ela promove a sua presença, mas também ela promove a sua ausência. A mãe, o ambiente, ele vai se adaptando às necessidades da criança, ou promovendo o surgimento de necessidades na criança. Ou seja, nós vamos no processo de holding, nós vamos de um processo de dependência absoluta à independência. Na dependência absoluta, o bebê encontra-se totalmente dependente dos cuidados maternos e cria magicamente essa mãe à medida das suas necessidades. Todos os cuidados maternos perpassam, todos os cuidados do bebê, para o bebê sobreviver, ele precisa dos cuidados maternos. Dependência relativa. O bebê já tem consciência de sua dependência e dos detalhes dos cuidados maternos, diferenciando-se progressivamente da mãe. Lembrem-se que na relação mãe-bebê, no primeiro momento, essa relação, por parte do bebê, é entendida como se fosse apenas uma pessoa, o bebê, que cria magicamente o seio, que cria magicamente a mãe. Na dependência relativa, o bebê ele passa a se diferenciar dessa mãe. Com uma independência, início do segundo ano, a criança desenvolve meios para suprir os cuidados maternos. A criança descobre outros objetos, ela cria outros objetos. Handling consiste na experiência de entrar em contato com as diversas partes do corpo por meio do toque da mãe ou sua substituta, favorecendo a parceria psicossoma. O holding é essa sustentação simbólica. O handling é que, a partir do contato da mãe ou de sua substituta com o corpo da criança, a criança ela passa a ter a experiência do seu corpo. Ela passa a compreender que o seu corpo ele é habitado, que ela tem um corpo, a sua materialidade corpórea. A partir do toque, a partir do contato. Essas pulsões parciais, elas vão ganhando contornos. A criança se percebe enquanto um corpo. Ou seja, esse corpo ele passa a ser habitado a partir do toque, a partir do contato. O terceiro processo vai ser a apresentação de objetos. Lembre-se que a teoria de Winnicott vai se relacionar também com a parte da teoria das funções que se relaciona aos objetos.
a mãe começa a se mostrar substituível e a propiciar a seu bebê contato e a criação de novos objetos. Objetos que vão substituir essa mãe. Essa fase não só inclui o começo das relações interpessoais, mas também da apresentação de toda uma realidade compartilhada ao bebê. Assim, as três funções da mãe suficientemente boa facilitam o processo de maturação que abrange três tarefas: a integração a partir do holding, a personalização a partir do handling e a relação objetal a partir da apresentação dos objetos. A integração se produz a partir de um estado não integrado. O bebê se permitir se perceber enquanto um ser integrado, porque no útero não existe um eu, não existe essa percepção. E assim, a integração é o processo pelo qual o bebê consegue progressivamente diferenciar o que é dele, o que sou eu, daquilo que não sou eu. O que pertence a mim, o que não pertence a mim. O que é o meu corpo, o que não é meu. Ao contrário do processo de integração, nós temos o processo de desintegração. A personalização. O bebê, ao ser acolhido e cuidado, vai vivenciando a experiência de habitar o corpo. Esse corpo é meu, esses contornos são meus. A relação objetal é a maneira pela qual a mãe e o ambiente apresentam o mundo ao bebê. É chamada de relação de objeto. Ou seja, é quando a mãe vai apresentar o mundo ao bebê, vai se apresentar falha ao bebê a partir de pequenas doses. Doses em que o bebê ele consiga suportar. E aí, nós temos um dos aspectos principais, que são os objetos transicionais, que são objetos ou fenômenos que são criados pelo bebê para simbolizar a ausência dessa mãe, para lidar com a angústia. E são objetos ou fenômenos criados pela criança. É aquele bonequinho que a criança não consegue dormir sem, é aquele pano que é altamente assim, que a criança taca na boca e fica cheirando, que de alguma forma vai trazer um afago para a criança. E esses objetos, eles são criados na medida em que a mãe falha. Se a mãe não falhar, não existe a criação dos objetos transicionais, dos fenômenos transicionais, que também vão perpassar esse aspecto da criatividade. E com isso, nós discutimos algumas coisas da teoria de Winnicott. Maiores dúvidas, podemos discutir em algum outro momento. Então agora vamos para a atividade da aula 17. Considerando o papel do ambiente dentro da obra de Winnicott e de que forma a mãe suficientemente boa se relaciona com o ambiente. Nessa atividade, gostaria que vocês discutissem sobre o papel do ambiente dentro da obra de Winnicott e de que forma a mãe suficientemente boa se relaciona com o ambiente. Aqui estão algumas das referências que foram utilizadas no nosso slide de hoje. No mais, até a próxima.